Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Vamos dar prosseguimento ao nosso culto, com a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre um tema, submissão e autoridade. Na verdade, nós vamos olhar para o exemplo do centurião de Cafarnaum. Lá em Lucas, abra comigo suas Bíblias, em Lucas capítulo 7, nós vamos meditar aqui do versículo 1 até o 10, Lucas 7, de 1 a 10. O tema dessa manhã é um líder segundo o coração de Deus. Nós já vimos semana retrasada, o homem segundo o coração de Deus. Agora nós estamos vendo sobre um líder, não é? Segundo o coração de Deus. Nós vamos olhar aqui, é lógico que o tema central de todo o evangelho, não só de Lucas, todos eles, é Jesus. Mas é interessante que Jesus, o Espírito Santo usa ali o exemplo de um homem pecador para falar conosco, né? Para falar com a sua igreja, mostrando alguma coisa a respeito de uma liderança. Nós vamos focar sobre isso também e tirar alguns detalhes que Jesus mesmo chancelou no final dessa história, e assim a gente entende então que esse líder ali naquela época de Jesus foi um homem que nos mostra um interesse de Jesus e comprova então que é um homem aprovado nesse sentido, né, de ser um líder, né? Então, Lucas 7, de 1 a 10, vamos ler. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Oremos. Senhor nosso Deus, que a Tua igreja possa ser edificada nessa manhã pela Tua palavra, que o Teu rebanho se alimente da Tua palavra. Ó Deus, que haja alimento suficiente para cada um de nós aqui nesta manhã, porque a Tua palavra é verdadeiro alimento. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é o maná que desce dos céus para nos suprir, Senhor, em nossas almas, para nos dar direção, para ganhar os nossos corações e para nos dar vida e vida em abundância. Ó Espírito Santo, contribua conosco, eu te suplico, porque sem Ti eu não consigo expor a Tua palavra com fidelidade. Tu sabes que o meu coração corrupto e minha mente perdida sem a luz da Tua palavra, ela pode levar ao engano. Mas se o Senhor falar através desse miserável, a Tua igreja vai ser edificada. E é isso que nós pedimos. Que a Tua igreja seja fortalecida, edificada, exortada, encorajada, curada, e acima de tudo, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Que somente o Senhor e homem nenhum seja honrado nessa manhã.
Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, nós sabemos que a palavra, as palavrinhas, né? Autoridade e submissão, na nossa época agora está muito banalizada, né? A gente sabe que pessoas que há alguns anos atrás eram respeitadas, né? Como os líderes, como pessoas mais idosas, né? Eram como professores, mestres e autoridades em geral eram mais respeitadas, né? Não que não houvesse desrespeito há um tempo atrás, sempre houve, porque o pecado existe desde Adão, então essas coisas sempre existiram no coração do homem. Só que parece que o mundo, como a palavra diz, e nós já estamos provando isso, as coisas vão de mal a pior. Sempre numa uma descida brusca rumo à perdição, rumo à total depravação mesmo, e a situações quase que desesperadoras, né, ou insuportáveis, não é? Então a autoridade e submissão são coisas que pouco se fala, e quando se fala, ela está colocada, é distorcido esse assunto para que a liberdade humana, a liberdade do homem, o homem sempre tenha essa liberdade, por assim dizer, né? E na verdade ele é preso em suas próprias concupiscências. O homem está preso em sua própria liberdade, entre aspas, né? De querer fazer o que bem entender. Essa é a realidade do mundo, né? Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. E toda a palavra de Deus, ela é atemporal, né? Ela não está baseada somente na época de Jesus, mas ela serve para todas as épocas, desde sempre e para sempre. A palavra de Deus vai ser atualizadíssima e perfeita. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra aqui sobre essa cura do servo de um centurião, não é? E olhando sob o prisma, um líder segundo o coração de Deus. Bem, primeiramente vamos fazer um pano de fundo aqui para a gente entender o que é um centurião. Um centurião era um soldado líder de um grupo chamado centúria. E a centúria era geralmente composta por 100 homens, 100 soldados. Isso era uma centúria. Era variável, às vezes tinha um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Mas geralmente eram 100 homens, 100 soldados. Era um líder romano, esse soldado, gentil, claro, né? E comandante dessa centúria, que hoje equivaleria a um capitão de tropas, né? Um capitão de uma tropa. A vida desse centurião era bastante difícil. Ele tinha o coração dividido, porque, veja, ele estava debaixo das ordens de Roma, do imperador. Ele deveria cumprir à risca todas as ordens, e muitas vezes essas ordens imperiais eram quase sempre tirânicas, quase sempre injustas e abusivas. Por outro lado, esse centurião, ele cuidava de populações conquistadas, que eram povos sofridos, eram povos que lhe causavam extrema compaixão. Então, esse centurião era um homem comum, e ele tinha um coração, e muitas vezes esse coração se dividia. A cabeça dele estava constantemente a ponto de ser decepada, né? A ponto de ele estava correndo risco de vida o tempo todo, porque se não cumprisse à risca todas as ordens de Roma, ele seria executado. Ele era o responsável por tomar conta e executar todas as tarefas à risca. Caso ele não fizesse, ele mesmo pagaria com a própria vida. Então veja a situação do centurião. E ele olhava com compaixão para aquelas pessoas que estavam sendo policiadas por ele. Então, eles tinham relacionamentos difíceis entre os seus superiores, com os seus comandados, povos dominados e policiados por ele. Então veja, imagine o coração de um centurião, não é? Era muito difícil. Até mesmo a sua esquadra, muitas vezes, tinha homens ali que passavam dificuldades, e ele olhava para aquilo, e como um homem comum, às vezes sentia alguma compaixão pelos seus próprios soldados, mas não podia fazer muita coisa.
Então, essa história aqui do centurião. Bem, vamos então o que o Espírito Santo mostra para a gente, a partir do versículo 1, desse capítulo 7 de Lucas, que inclusive ele começa dizendo que Jesus já tinha terminado suas palavras, né? O que Lucas quer dizer para nós? Como a gente pode também olhar lá para Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, essa mesma narrativa aqui, a gente vê lá também que Jesus havia terminado o Sermão do Monte. As palavras que Lucas está dizendo aqui, tendo concluído todas as suas palavras no primeiro versículo, né, dirigidas ao povo, ele foi para Cafarnaum. Então ele tinha encerrado o seu primeiro e grande sermão, o Sermão do Monte, né? Lá em capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você tem o Sermão do Monte na íntegra, não é? Então, terminada essa pregação de Jesus, ele foi para Cafarnaum. E o que aconteceu? Versículo 2, diz que ele ali, entrando na cidade, nessa cidade havia um centurião, e que tinha um servo que ele amava muito, ele estimava muito. E esse servo desse centurião estava doente, quase para morrer. Quase para morrer. Versículo 2 diz que ele estava muito ruim. Então, aqui a gente já percebe que esse centurião é um desses casos, né? Apesar de ser um centurião que deveria estar totalmente submisso a Roma, ao imperador, era um homem que tinha um coração. Veja, ele viu a necessidade do seu servo e ele então entendeu que ele estimava muito. Ele tinha um coração normal, de qualquer ser humano, né, que não é um coração de pedra, né, mas é um coração que tem sentimentos, e ele sentia por causa dessa amizade, esse amor que ele tinha por aquele escravo dele, né? Aqui a palavra servo é literalmente escravo, quer dizer, o escravo, na verdade, o escravo naquela época, o servo aqui, na tradução original, é escravo, ou seja, ele não tinha direito a nada. Porém, não é porque um homem não tinha direito a nada naquela época que ele acabava sem nada, né? Porque haviam patrões que eram generosos, sempre houve, né? Patrões que eram bondosos, eram gente que se compadecia com a necessidade alheia. Então eram pessoas que, apesar de estarem na posição de autoridade, como seus patrões, né, como seus senhores, né, eles olhavam com compaixão para os seus servos, seus escravos, e até atendiam às necessidades desses escravos. Então era gente boa, né, por assim dizer, como a gente fala, gente boa, gente que tem um coração voltado para a necessidade do outro. E assim era esse centurião, né? E era muito raro alguém estimar escravos naquela época, era muito raro. Mas aqui Jesus, e através do Espírito Santo, Jesus está nos ensinando que este era o caso que ele trouxe à baila, para a gente poder agora meditar sobre esse centurião, né? Então, versículo 3, ele diz que ele tendo ouvido, esse centurião, ele era uma pessoa que estava antenada, ele não estava alheio, além dele estar focado na necessidade do seu escravo, ele tinha isso no coração, era um peso para ele, porque ele queria o bem daquela pessoa, né, do seu escravo, ele queria que o escravo não estivesse sofrendo aquela enfermidade quase à morte, né? Isso preocupava o centurião. Além disso, ele estava antenado com o que estava acontecendo lá fora. E ele então ouviu dizer que Jesus estava por ali. Jesus entrou na sua cidade. O centurião, ele estava, versículo 3, né, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, né, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, versículo 3, ele não era uma pessoa ignorante, era um servo, era um líder, que além de amar os seus liderados, né, os seus escravos, seus subordinados, ele também era um homem que estava antenado, ligado, não estava ignorante, né? Era um homem culto e ele também precisava ter essas informações, como um líder, qualquer líder precisa ter informações para poder tomar decisões. Nós tomamos decisões de acordo com as informações que nós temos. Então ele estava informado a respeito de Jesus, era um cara antenado mesmo. E diz que ele enviou-lhe anciãos dos judeus. Perceberam aqui que ele enviou anciãos? A palavra aqui, ancião, é pessoas realmente idosas, gente respeitável, gente de confiança. Por que ele enviou anciãos? Ele enviou anciãos
porque eram homens que ele podia confiar. Era gente responsável. Ele não enviou qualquer um. Ele não enviou talvez um garotinho distraído que no meio do caminho encontrasse uma bola de futebol e fosse bater uma pelada e de repente não cumprisse, né, a ordem dele. Ele quis enviar pessoas respeitáveis, pessoas influentes naquela época. Os anciãos dos judeus eram homens influentes. Onde eles iam, eles eram respeitados. E o que eles pediam, geralmente era atendido, porque eram homens de respeito. Então, esse centurião, ele enviou para Jesus homens influentes, para suplicar esse auxílio, né? De forma humilde, é verdade, mas ele mandou pessoas respeitáveis. Aqui a gente percebe, então, que ele mesmo, o centurião, era uma pessoa responsável. Ele não queria fazer o serviço meia boca. Ele queria mandar alguém que pudesse cumprir. Ordem dada é ordem cumprida. Então ele queria que fossem gente de respeito, anciãos. Vão mandar gente de respeito, que eu sei que com esses eu posso contar. Eu vou mandar e eles vão cumprir a missão que eu estou dando. Então ele mesmo era um homem respeitável, é um homem respeitável, não é? Responsável, perdão. E depois ele era um homem também decidido e ativo, porque imediatamente ele, ouvindo falar de Jesus, aí no versículo 3, ele ouviu falar, mas não ficou só no ouvido e na intenção do coração, né? Ele agiu. Imediatamente, sabendo que Jesus estava ali, ele, lógico, pensou: quem que eu mando? Eu mando os meus anciãos, as pessoas que eu tenho confiança. Não vou mandar qualquer um, mas eu vou mandar agora. Vocês perceberam no versículo 3? E ele ouviu falar a respeito de Jesus e enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Foi bem objetivo. Ele falou assim: olha, a missão é essa, pede para ele vir curar meu servo. Meu alvo é o bem do meu servo. Não é para mim, mas é pelo meu servo. Então aqui a gente percebe que esse centurião era um homem decidido, ativo, diligente, ele não era covarde. É para tomar decisão, então é agora. Né? Ele não tinha medo de errar. Ele poderia errar. Às vezes a gente tem medo de errar. Mas não é o caso aqui. A gente aprende que às vezes é melhor errar tentando fazer o que é certo do que não fazer nada e depois, né, se acovardar diante de uma decisão a ser tomada. Esse é um perigo também. Né? Então, ele é diligente. Esse centurião, ele pediu a Jesus que viesse até a sua casa, a princípio, né? Manda ele vir aqui em casa, por favor. Manda não, né? Pede para ele vir aqui em casa, né? Curar meu servo, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo, né? Então, ele não só ouve, mas também ele age. Outra qualidade aqui desse centurião, desse líder. Versículos 4 e 5. O que é que acontece aqui? Os anciãos suplicaram com instância, perceberam? Os anciãos foram enviados. Ok, chegando lá, onde Jesus estava, esses anciãos, esses mensageiros do centurião chegaram até Jesus e lhe pediram com instância, diz o versículo 4, né? Com insistência. Pediram com muitos rogos, por assim dizer, né? Ele merece a sua ajuda. Por quê? Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, versículos 4 e 5, o Espírito Santo nos mostra que este centurião era um homem que tinha uma consideração muito grande, até mesmo pelos judeus ali, que eram seus prisioneiros. Os anciãos aqui, os judeus naquela época, eram os prisioneiros de Roma. Roma estava dominando o império, né, daquela época, era romano, sobre toda a região ali da Judéia, de Israel. Então, debaixo do domínio o povo judeu estava debaixo do domínio dos romanos. Mesmo assim, esse centurião romano tinha o respeito, a consideração dos judeus, porque ele era um homem de bom relacionamento com o povo judeu, e provavelmente, irmãos, ele era um homem que adorava o Deus Jeová.
Ele é um homem que temia a Deus, provavelmente adorava e temia a Deus. E mesmo que fosse um incircunciso ou um gentil, né? Porque a gente também percebe que ele tinha algo voltado para Deus, porque ele mesmo edificou a sinagoga. O que era a sinagoga? Era o salão de reuniões onde a igreja fazia o seu culto, naquela época. Sinagoga era o lugar onde os judeus prestavam culto a Deus. Ele edificou o salão, ele tinha interesse nas coisas de Deus. Então, mais uma qualificação deste centurião, né? Ele tinha o interesse pelas coisas do reino de Deus. E o interessante aqui é que os anciãos, quando chegam e suplicam a Jesus para ir ter com o centurião para curar o servo dele, é interessante que os judeus, como todo bom judeu, né, eles falam assim, ele merece a sua ajuda. Vocês perceberam aqui? É pelo mérito, né? Todo bom judeu vai dizer, versículo 5, né? Porque ele é amigo do nosso povo, versículo 4, né? E lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda. Todo bom judeu está preso no mérito, né? Isso é o caso dos judeus, tá bom? Estou falando dos judeus aqui, dos anciãos, não estou falando nada de crente aqui por enquanto. Então, é pelo mérito, né? Não é pela graça, né? Ele chega em Jesus e quase que aponta o dedo no nariz de Jesus e diz, você tem que ir, porque ele merece. Ele construiu nossa sinagoga. Olha, você não pode deixar de conceder esse pedido do homem lá, que o cara é bom, é gente boa, ele merece. Bom, mas aí, agora vamos ver o que o centurião fala, né? Versículos 6 e 7. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa do centurião, né? O centurião enviou-lhe alguns amigos agora, né? Enviou alguns amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Nesses dois versículos, a gente percebe que o centurião tem uma visão totalmente diferente dos judeus, né? Enquanto os judeus falam, ele merece a ajuda do Senhor. Ele chega aqui e fala, Senhor, eu não sou digno. Ele estava confiando somente na graça de Jesus. Ele já se mostrava uma pessoa humilde de coração, no sentido de que ele, como líder, apesar de ser líder, né? E Jesus era um judeu que estava debaixo da liderança dele. Jesus era um homem comum né? Ninguém sabia até aquele momento que quem era Jesus, a não ser que o Espírito Santo tivesse dado alguma revelação especial para algumas pessoas. Como no caso desse centurião aqui, ele pôde perceber, embora, vamos dizer assim, a divindade de Jesus, embora um pouco ofuscada ainda, não é? Mas ele já percebeu alguma coisa, o Espírito Santo abriu algum entendimento para o centurião romano. Quero insistir que ele era um gentil, tá? Ele era um gentil, um centurião romano, abriu os olhos dele para ele ver alguma coisa, né, ainda que fosse não muito nítida a visão da divindade de Jesus, mas ele já tinha alguma coisa no coração dele, né? E ele, em primeiro lugar, ele se vê como indigno, ele olha para si mesmo e diz, eu não posso nem ir falar com o Senhor, eu não me sinto digno nem de conversar com Jesus, quanto mais de pedir para ele vir na minha casa. Então, o coração desse líder aqui é um coração humilde, porque primeiro ele reconhece a sua indignidade, a sua insignificância diante do Senhor Jesus Cristo, e ele reconhece também a divindade de Jesus, porque ele crê no seu coração que ele era poderoso para dizer uma única palavra e o servo seria curado. Isso ele tinha no coração, esse homem é Deus. Esse homem é Deus, ele é poderoso para fazer um milagre. Quem faz milagre? Só Deus. Então o centurião tinha isso no seu coração. Ele conseguia enxergar a sua insignificância de homem, pecador, miserável e indigno,
mas ele conseguia ver a santidade, a glória e a divindade de Jesus, um homem. Perceberam que ele manda chamar aquele homem, ele crê que aquele homem é Deus, porque só um homem que é Deus poderia dizer uma única palavra e curar aquele servo do centurião que estava com uma doença grave, não era uma gripinha, não era um resfriadinho, não era uma dor de garganta, mas ele estava à morte. A Bíblia diz que essa enfermidade era uma enfermidade para a morte. Ele já estava com o pé na cova, por assim dizer, praticamente. Mas com uma palavra só, o centurião diz: o Senhor pode curar. Manda com uma única palavra, Senhor, não precisa vir aqui em casa, não sou digno de te receber, não sou digno de falar com o Senhor pessoalmente, mas o Senhor pode fazer um milagre, aí mesmo o Senhor está, porque o Senhor é Deus. Muito bem, versículo 8, é nesse versículo que eu gostaria de me deter um pouquinho conosco, nessa manhã, para a gente ver algumas características bastante importantes, né? Esse sermão eu já preguei várias vezes aqui, e inclusive nas aulas sobre liderança, eu tenho falado bastante nesse ponto aqui. Eu gostaria que nós todos pudéssemos, não só os homens, né, mas as irmãs também, para que nós possamos aí reforçar nossa compreensão dessas características de um verdadeiro líder, de uma igreja, de um lar, né, de um líder cristão, ainda que não seja um oficial, mas é um líder cristão, ok? Versículo 8, o centurião fala isso, ó, porque também eu, o centurião, sou homem sujeito à autoridade. Ele é sujeito à autoridade, só que depois ele continua: tenho soldados às minhas ordens, ou seja, eu estou sujeito, debaixo de autoridade, existe alguém superior, meus líderes são superiores, meus generais são acima de mim, e eu submeto a essas autoridades, mas eu também tenho autoridade sobre alguns. Eu só tenho essa autoridade de mandar meu servo, tenho soldados às minhas ordens, continuando no versículo 8, né? E digo a este, vai, ele vai, e digo ao outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faça isso, ele o faz. Então ele sabe que ele tem essa autoridade, mas ele só tem essa autoridade porque ele é um homem submisso a outras autoridades que estão acima dele. Líderes que estavam antes dele, líderes superiores a ele. Então aqui a gente aprende que um líder, né, ele só vai ter autoridade, isso eu aprendi desde mais de 30 anos, eu ouvi sempre essa mesma palavra. Meus pastores já falavam, a gente tem que aprender, porque de tanto a gente ouvir, apesar do meu coração duro, mas entrou, uma hora entrou para dentro, né? E só tem autoridade quem se sujeita à autoridade. Eles falavam assim, tem muita gente por aí que acha que ele está na igreja e por cima dele só o Boeing da Varig. Naquela época, vocês lembram uma empresa chamada Varig? Naquela época existia a Varig, faz muitos anos que ela faliu, né? Tá bom, então vamos atualizar, né? Por cima de mim, somente o Boeing da Latam, né? Latam ainda funciona? Não, também não funciona. Não sei. A Gol funciona. Não é assim. Nós estamos debaixo de autoridade. Todos estamos debaixo de autoridade. Todos temos alguém que nos guia. Todos somos pastoreados. Então o líder aqui, ele está mostrando isso. Uma característica fundamental é que ele precisa ser um homem submisso, antes de querer ser um homem de autoridade. O termo grego aqui, que ele diz que eu sou, veja no versículo 8, homem sujeito. O termo sujeito aqui, o termo sujeito, no grego aqui, o termo tasso, no grego, ele é um termo militar. Ele significa alguém que está destinado ou designado para ter autoridade. Ele foi designado por alguém. Ele não
não tomou essa decisão sozinho. Ele foi designado e, consequentemente, havia alguém com maior autoridade para designá-lo, para cumprir esta missão, ok? Então, eu sou sujeito. Aqui o termo está na forma passiva. Ele está querendo dizer o seguinte: eu sou designado para ter autoridade como submisso à autoridade superior. Então, o termo aqui está na forma passiva. Eu quero que você dê um pulo comigo agora, lá em Hebreus, capítulo 5. Abra lá rapidamente. Hebreus 5. Quando o autor de Hebreus escreve o capítulo 5, aqui no comecinho, ele está querendo demonstrar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio humano. Ele está falando que o sacerdócio levítico passou, e agora o novo sacerdote, que é Cristo, ele é segundo uma ordem que era superior, que era uma ordem que ninguém quase conhecia, chamada ordem de Melquisedeque. Mas aqui no capítulo 5, versículo 1, o autor de Hebreus nos diz que cada sumo sacerdote, sendo escolhido, perceberam aqui? Ele não vai lá e dizer assim, ó, agora, o homem chegava lá, digamos, lá no tabernáculo, né? Chegava nos dias e falava, daqui para frente eu que vou ser o sacerdote, tá bom? Eu me declaro sacerdote. Não, ele era escolhido. Perceberam aí, versículo 1? Sendo escolhido dentre os homens, aí então é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Esse termo aqui também, sendo escolhido, também está na forma passiva. Era assim que funcionava desde sempre. Desde a liderança lá atrás de Moisés, depois a liderança levítica, depois a liderança dos reis, e aí foi indo, né, por dinastias e tal, mas era sempre escolhido, sempre na forma passiva. Então, Hebreus, capítulo 5, versículo 1 diz, continua na forma passiva, é Deus quem chama. Agora, preste atenção no versículo 4 de Hebreus, capítulo 5. Ele diz assim, e ninguém, vou ler de novo, e ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ele é chamado por Deus. Ele não é alguém que se declara, ou ele é declarado por outras pessoas. Eu vou contar uma historinha aqui, quando eu aprendi isso aqui com o Dr. Augusto Nicodemos, né? Ele contando Hebreus, pregando Hebreus para nós, justamente nessa passagem, há muitos anos atrás, lá em Maringá. Ele estava falando que, chegando nessa passagem aqui, ele estava contando alguma coisa bem prática, né? Ele disse que havia lugares que ele conhecia, que havia uma necessidade muito grande, igrejas que havia uma necessidade muito grande de homens, faltava gente, homens para a liderança, homens para o diaconato, homens para presbíteros, né? E ninguém, não aparecia ninguém que tinha o desejo de servir, tinha o desejo de se prontificar, né, para o serviço. Então, passava dias ali, já estava aberta a temporada de caça aos oficiais da igreja, e não aparecia homem nenhum. Até que um dia apareceu um homem lá, né? E ele conta para nós assim que os presbíteros, né, que estavam ali esperando, com muita alegria receberam aquele irmão, e falaram, irmão, graças a Deus que você veio. Olha, nós estamos aqui há dias esperando um homem, não aparecia um homem nenhum aqui para ajudar a gente. O que tocou no seu coração para você vir aqui? Ele falou assim, eu vim porque minha mulher mandou. Ele não teve atitude, ele foi empurrado pela esposa, né? Às vezes a gente é empurrado por alguém, e não é assim que funciona. Não funciona assim. A gente precisa ser tocado pelo Espírito de Deus, e aí então ele vai se oferecer com muita alegria, né? Ele vai passar por bastante turbulência, né, ao longo da caminhada de oficial. Mas ele vai ficar firme, sabe por quê? Porque ele tem um chamado. Quando ele tem um chamado, ele não para, ele não desiste. Só se ele morrer, ou
se aconteceu alguma outra coisa que possa tirá-lo. Mas quando tem o chamado, enquanto ele for fiel ao Senhor, viver uma vida santa, ele continua dentro do chamado. Ele continua servindo ao Senhor. Enquanto ele for fiel às Escrituras. Enquanto ele for fiel à sua igreja dentro das Escrituras. Dentro das Escrituras. Então, aqui, nesse versículo 4, quando ele diz que ninguém toma, o termo toma esta honra, está na forma ativa. Aqui o cara agiu, você percebeu aqui? É o termo lambanô em grego, que diz agarra. É o termo aqui, agarrar, é pegar pela força, apropriar-se. E uma palavra bastante usada nas Escrituras. Usurpar. É usurpar a autoridade que ele não tem. Ele nunca teve. Porque ele não é um chamado. Ninguém, então, diz que assim não. Não é assim que funciona. Ninguém toma essa honra para si, não. A não ser que seja, como diz aí o versículo 4, chamado por Deus, como foi Arão. Ok? Vamos voltar lá, versículo 8 do capítulo 7 de Lucas. O centurião, então, ele quer afirmar o seguinte: primeiro eu me submeto à autoridade, então eu tenho autoridade. Eu só tenho autoridade sobre alguém porque primeiro eu me submeto a outros, aos meus superiores. E a vida da igreja é sempre assim. É sempre assim. Né? Então aqui, como Jesus, ele quis comparar, como Jesus tinha autoridade por ser um enviado de Deus. Jesus foi obediente ao Pai até morte. Até morte e... Quem mais? Só para dar um tempinho para eu beber água. Até morte e morte de cruz. Né? Então, ele quis dizer o seguinte: como o Senhor... eu tenho essa autoridade bastante inferior, uma comparação tola, né, que o centurião está fazendo, mas ele quis dizer o seguinte: como eu faço? Eu dou ordem, uma palavra minha, e o meu liderado vai. Uma palavra minha, eu chamo, ele vem. Uma palavra para o meu servo, faz isso, ele faz. Assim também o Senhor, com uma palavra, o Senhor tem autoridade de curar meu servo. Porque infinitamente maior, porque o Senhor pode fazer um milagre com uma única palavra. Por quê? Porque Jesus tem autoridade, ele reconhece isso. Muito bem, então aqui a gente vê que ele era um homem submisso, era um homem sujeito à autoridade. Agora, versículos 9 e 10, a gente percebe que Jesus se admirou aqui. Essa palavra, admirou-se Jesus, só ocorre 2 passagens na Bíblia. Aqui, e quando Jesus se admira, lá em Marcos 6, de 1 a 6, quando Jesus se admira, sabe do quê? Da incredulidade do povo. Ele fica admirado de ver a incredulidade do povo. Então aqui ele se admirou. Quer dizer que então é uma coisa muito especial, concorda comigo? Vocês concordam comigo? Ou eu estou exagerando aqui? O que vocês acham? Jesus se admirou. Então a gente pode dizer assim: Jesus se admirou porque ele aprovou aquilo. Jesus se admirou, querendo registrar que Lucas aqui, quando ele disse que Jesus se admirou, é porque essa passagem é uma passagem bastante importante. É para a gente refletir em detalhes sobre essa situação do centurião, né? E Jesus não está querendo falar exatamente, aqui o Espírito Santo, aliás, ele está colocando para nós detalhes mais sobre o centurião do que sobre a cura de Jesus. A cura de Jesus foi tão rápida e simples, né? Uma única palavra curou. Não tem detalhes. Mas a gente vê detalhes na vida do centurião. E a Bíblia, quando dá detalhes, ela dá detalhes para a gente aprender. Para a gente aprender com os detalhes da Bíblia. Então os detalhes aqui sobre a vida desse centurião fala forte para nós. Então o líder, ele, aliás, fechando aqui, né? Jesus admirou-se, e a prova de que Jesus aprovou a atitude do centurião, qual é? A cura. Jesus curou. É a chancela de Jesus.
Jesus disse: esse homem é um líder segundo o meu coração. Jesus está dizendo assim: esse centurião me admira ver, porque nem em Israel eu vejo coisa semelhante a essa fé desse centurião. Nem em Israel, ou seja, nem no povo que deveria ser o povo de Deus, eu não vejo gente assim, como esse centurião. Que lição para os judeus, que lição para a igreja, né? Então, vamos lá. Característica, pode mudar o slide? No próximo. Características de um líder segundo o coração de Deus. Primeira, um líder segundo o coração de Deus, ele é um homem bondoso, ele exerce essa liderança servil. O que é uma liderança servil? É semelhante àquilo que a gente aprende lá em Efésios 5. A partir do versículo 24, ali para frente, ele vai falando que o marido exerce uma liderança sobre a esposa por ser o cabeça, o kéfale, em grego, né, daquela mulher. O marido é a cabeça dela e exerce a liderança sobre ela. Mas aí ele fala assim: e o marido deve amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma liderança sacrificial, é uma liderança bondosa, é uma liderança servil. Ele está ali para cuidar daquela esposa, como ela é de fato, aos olhos de Deus, a missão mais importante daquele homem, é cuidar daquela mulher, a sua esposa. Ele pode falhar com funcionário, com filho, não é bom falhar, não estou aprovando aqui falhas, mas é como se ele dissesse assim, ó, com essa aqui, com a minha, como se Deus, o pai estivesse dizendo para o marido assim, né, com essa daqui, eu não quero que você tenha uma falha. Se você olhar para 1 Pedro 3,7, diz ali que se o homem tratar mal a sua esposa, as suas orações serão interrompidas, cortadas. Ou seja, Deus está dizendo assim: não quero nem falar com você enquanto você não arrumar a casa com a tua mulher, porque ela é a pessoa mais importante que você tem que olhar. Então aqui, da mesma forma, um líder espiritual é um homem bondoso que exerce essa liderança a favor do povo. Ele não está querendo tirar proveito do povo, ele não está querendo ganhar dinheiro em cima do povo, ele não está querendo ter prestígio em cima do povo, ele está querendo oferecer para o povo o que ele pode dar, apesar das suas limitações. Então é uma liderança servil. Segunda característica, vamos correr que são 11, né? São 11 características, vamos correr, vamos lá. Segunda, um líder é um homem instruído, é um homem culto, é um homem não ignorante, ele é um homem que está sempre apercebido às circunstâncias ao seu redor. É um homem que está ligado. Está na segunda? Está na segunda. A Val está rindo, eu pensei que tinha pulado. O líder espiritual, ele não é um homem que está alheio às necessidades do seu povo. Ele não é um homem que está alheio às necessidades de sua família. O líder da casa, ou líder da igreja, é uma pessoa instruída. Ele é culta. Ele não é ignorante, né? E para quê? Para que ele esteja percebido, para poder tomar decisões corretas. E digo mais, às vezes, essas decisões vão contra muita gente da igreja. Mas se ele tem convicção diante de Deus, de a palavra de Deus, que aquela decisão é a correta, ainda que tenha biquinhos e carinha feia, ele vai tomar. O líder precisa fazer isso. O marido precisa fazer isso. Nem sempre a esposa gosta, filho gosta, irmãos da igreja gostam. Mas o líder tem que tomar a decisão melhor para o povo. Independente das carinhas de choro, né? Como diz o Arival, né? Pastor Arival, né? Independente de dodóis, né? Muito sensível, gente muito sensível. Vai tomar decisão. Terceira qualificação, um líder é um homem humilde, vazio de si mesmo, ele sabe o seu lugar,
Ele sabe a hora que ele pode agir, a hora que ele não pode agir, ele sabe até onde ele pode se intrometer, onde ele não pode. Tem gente que espera o líder ir lá para dar um empurrão, ele não vai. O líder foi chamado para ser ovelha de frente. Ele mostra o caminho. E ele também é humilde para entender que ele não tem nada de especial, além de qualquer outro membro da igreja que ele está liderando. Ele não é um homem especial, um iluminado, né? Uma pessoa acima da média dos outros pecadores. Não, ele não é. Ele não é. Se bobear, ele é o pior de todos. Mas ele é um homem que reconhece isso. A humildade faz dele capacita ele a ser um líder. Às vezes a gente olha para, mas esse cara vai ser líder? Deus chamou. Ele poderia chamar outro, mas ele quis chamar aquele, e aí? Você vai questionar o que Deus chamou? Fizeram isso na época de Moisés, né? A própria irmã dele quis questionar, o irmão dele, os dois irmãos mais velhos de Moisés, quiseram questionar. O que aconteceu com eles? Datã, Abirão e Corá quiseram questionar a autoridade de Moisés e Arão. O que aconteceu com eles? Depois você estuda lá, né? Para você ver o que aconteceu com eles. Botaram a mão no ungido do Senhor. Pelo amor de Deus, não fala isso, irmão. É proibido falar isso. Gente, pegaram um texto e fizeram, como é que é? Fizeram terrorismo em cima daquele texto. Ninguém pode mais falar isso, né? É verdade, porque usaram tão mal esse texto, né? Mas, na verdade, um líder chamado por Deus, ele é um homem humilde de coração. Mas ele tem autoridade assim mesmo. Então, nós deveríamos respeitá-lo. Apesar, né, de ser um homem pecador como eu e você. Mas ele está lá porque Deus chamou, né? Quarta qualificação. Um líder é um homem altruísta, preocupado com o bem alheio. Ele está preocupado com os outros, mais do que consigo mesmo. Ele está preocupado com a situação dos outros. É um homem que tem que estar antenado, ele não pode ser um homem egoísta, né? Ele é o centro de todas as coisas, todo mundo tem que estar girando em torno dele, né? Todo mundo tem que estar na casa dele todo dia, né? É gostoso, tudo bem, mas ele não pode ser aquela estrela central de toda a igreja, né? Como se ele fosse o sol, onde todos os outros planetas giram ao redor. Não precisa. Ele não precisa ser um homem honrado. Vamos fazer aniversário do pastor? Não precisa fazer. Vai fazer de algum outro membro? Vai, então pode fazer do pastor. Se não fizer de ninguém, não faz do pastor também. Não precisa. Para quê? Ele é um homem como qualquer outro. Se vai honrar um, honra todos. Ou não honra ninguém. Então ele é um homem preocupado com os outros, ele é um homem altruísta. Quinta, né? Quinta qualificação, um líder espiritual é um homem responsável, ele não é relaxado, ele é um homem maduro no sentido de entender a responsabilidade que ele tem. Ele quer fazer a coisa do melhor jeito possível. Temos limitações, todos nós temos. Ainda que tenhamos algum dom espiritual, ainda assim não quer dizer que esse dom ou você ou eu, estamos executando de maneira perfeita. Não quer dizer isso. Por isso que a gente precisa de outros irmãos que nos completem. Por quê? Porque a gente sabe que apesar dos dons, a gente também somos pessoas falíveis, né? Mas nós abraçamos a causa. Um líder é um homem que assume a responsabilidade. Isso chama-se responsabilidade. Não faz a coisa relaxada, a obra relaxadamente. Então ele é um homem maduro. Sexta qualificação, um líder é um homem envolvido com o reino de Deus. Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem que está focado nas coisas espirituais. Eu admiro quando pessoas perguntam a respeito da igreja. Eu admiro mais quando os irmãos participam dos cultos. Você percebe que o cara é focado quando ele não falta nas reuniões. Ele é um homem presente. Uma das primeiras coisas que a gente observa é a presença, a fidelidade, né? a maneira com que aquela pessoa congrega, né?
Ele está demonstrando ali que ele, é lógico, existem situações que a gente está impossibilitado, está de serviço, coisas semelhantes, a gente não está 100% disponível o tempo todo. Às vezes acontece, dá uma dor de barriga na hora de sair de casa, ele é obrigado a voltar para casa e fica no trono lá fazer o quê? Mas ele não é uma pessoa relaxada, né? Ele é uma pessoa que tem o seu coração voltado para o reino de Deus. Ele procura ser assíduo, desculpa, mas foi uma... Ele está voltado para as coisas de Deus, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Ele está envolvido com as coisas, focado nas coisas espirituais. 7ª qualificação. Um líder é um homem consciente de suas limitações, falhas e indignidade e do poder, autoridade e senhorio de Jesus Cristo. Ele não é porque, vamos supor, vamos pegar um texto bíblico, Tiago, capítulo 5, ele diz assim: está alguém entre vós doente? O que é para fazer? Você sabe? Está alguém entre vós doente, o que você faz? Chame os diáconos da igreja, correto? Chame os presbíteros da igreja. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E esses façam oração sobre o doente, né? Então, é a oração do homem, do presbítero que salva, que sara? Não. É o poder da presença do presbítero que sara? Não. É a obediência à palavra de Deus, que pode ou não curar. Nem sempre a gente ora e cura. Então a gente tem que estar consciente de que eu, ou qualquer outro líder, não tem nada especial. Nós não somos parte da divindade. Não somos a 4ª pessoa da Trindade. Aí não é mais Trindade, né? Se tiver 4ª pessoa. Nós não somos especiais, ou anjos, né? Que pode fazer alguma coisa especial. Não. Nós temos que estar conscientes da nossa limitação. E por conta disso, nós também precisamos de mais gente para auxiliar a gente, porque a gente é gente que tem carne e osso e também fica doente, então a gente tem que ser capaz de conhecer, consciente das nossas limitações, nossa indignidade, mas também do poder de Cristo, e entender pela fé que Cristo pode fazer aquilo que eu não posso. Cristo faz aquilo que o líder não pode. O líder pode ser somente um canal para acessar o poder de Cristo, nada mais que isso. Mas quem pode exercer autoridade e resolver o problema da igreja é somente o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. 8ª qualificação: um líder é um homem submisso aos seus superiores e até aos comandados. Ele exerce uma liderança servil, já falei sobre isso, né? Então ele é um homem que está debaixo de autoridade. Mais uma vez, repetindo, ninguém tem autoridade se não for submisso a autoridades superiores. Ninguém. Ninguém compra um cargo dentro de uma igreja, nem que tenha um time a favor dele, como tinha lá em Corinto, né? Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, e Paulo fala assim: vocês estão tudo errado. Não é por causa daquele time que vai botar você na liderança que você é um líder de verdade. Não. Se você não tiver um chamado, você não é um líder. Você não tem autoridade de Deus. Se não tiver um chamado. Então, ele tem que estar também submisso aos seus superiores. Ele é alguém que está ali, entrando agora no jogo, então ele tem que estar por dentro do que os outros que já estavam jogando. Qual que é o alvo daquele time? Ele vai submeter aos outros que já estavam jogando, não é mesmo? Então essa é a nossa 8ª, nona característica. Um líder é um homem atuante e ousado em sua função. Ele é ativo, ele é decidido, ele é diligente, ele não se acovarda diante das circunstâncias. Vamos correr. 10ª, um líder é um homem de fé, que tem uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Ele é um homem de fé. Ele faz um auto-julgamento correto, ele não se acha maior que ninguém.
Todo líder espiritual deve manter-se inabalável em sua fé, ainda que haja desespero por parte dos seus comandados. Se o homem de frente, que é o líder daquele grupo, ele tiver acovardado, ele tiver com uma fé abalada, o que vai ser dos liderados dele? Se o homem forte de uma casa, ele resolve abandonar e pular do barco, o que vai ser da família? O homem forte não pula do barco, mas ele vai buscar a fé, como Davi fez. Entraram na nossa cidade, levaram nossas esposas e filhos, e Senhor, o que eu vou fazer? Davi reanimou-se no Senhor, e ele foi para a guerra, foi buscar suas esposas e filhos. Eles foram. Davi e toda a sua tropa, né, foram atrás. Então ele é um homem que pode às vezes até temer alguma situação, mas a fé não vai deixar que ele se abata. A fé faz com que a gente veja o invisível, veja a vitória, antes que ela aconteça. E o homem líder precisa ter essa fé, precisa ter essa convicção. 11ª e última qualificação. Um líder é um homem de autoridade, que recebeu de cima, ou seja, não lhe pertence. A autoridade só está com ele enquanto ele estiver submisso a Deus e a sua palavra. O dia que esse homem perder a comunhão com Deus, perder a comunhão com a palavra de Deus, não estiver mais submisso à palavra de Deus, ele deixou de ter autoridade, ele não é mais líder, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então, ele tem autoridade até para dar ordens, mas não pode e não tem poder para fazer com que todos cumpram suas ordens. Veja só, poder, essa palavra poder aqui, é diferente de autoridade. Ter autoridade é uma coisa, ter poder é outra. Só Jesus, só Deus tem poder para nos capacitar a realizar as suas obras. Portanto, pode pôr o próximo slide. Portanto, o líder espiritual, ele tem que se livrar de qualquer condenação oriunda. Líder espiritual, estou falando oficial da igreja, ou pai dentro de casa, marido. Às vezes a esposa está lá toda rebelde, os filhos, e o líder fica pensando, mas o que eu fiz de errado? Eu estou ensinando tudo certo, fazendo tudo direitinho, submisso a Deus. Mas aí é o coração dela, não é seu. Então, o líder deve se livrar de qualquer condenação oriunda de desobediência de seus comandados, pois cabe-lhe apenas a responsabilidade de ensinar, orientar e admoestar. Nós temos somente essa capacidade. Nós não temos capacidade de mudar o coração dos subordinados. Nós não temos essa capacidade. Então vai ter momentos que a igreja, irmãos, vão ser rebeldes? Vai. E nem sempre a culpa é do líder. É do coração que está duro. Isso acontece em lares também, acontece em famílias também. Pais que querem criar direitinho, aprenderam os caminhos, se arrependeram dos erros cometidos no passado. Começa a colocar a casa em ordem, mas os filhos estão se rebelando. Qual o problema? O problema do filho. Enquanto ele estiver submisso à palavra de Deus, ele está fazendo o que está certo. E alguns comandados ainda resistem. A culpa é do líder? Não, não é. Nem sempre, tá? Bom, encerrando. O líder espiritual só tem autoridade enquanto estiver submisso à palavra de Deus, que é a autoridade máxima na igreja. Ele é apenas um veículo de exposição da palavra. Isso aqui é uma frase do Dr. Russell Shedd. Ele diz que o líder somente é um homem de exposição da palavra. Então, ele só tem autoridade enquanto ele estiver submisso à palavra de Deus, que é a autoridade máxima na igreja. É a Bíblia. Por fim, o serviço de autoridade nunca foi motivo de vanglória para pecadores indignos como nós, mas é motivo de temor, é motivo de honra, de gratidão a Deus, porque dele procede toda a autoridade nos céus e na terra, tudo vem de Deus,
o homem não pode se vangloriar, porque ele recebeu uma coisa que não é dele. É delegada, é uma autoridade delegada por Deus. Então eu queria que nós pudéssemos encerrar com essa frase final aqui, ó. Vamos lá todos juntos? Tudo vem dele, é por meio dele e é para ele. A ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa órfãos. A Tua palavra não nos deixa sem orientação. Muito obrigado, Senhor, porque, apesar das nossas limitações, Senhor, o Senhor tem nos dado ensinos preciosos em todos os segmentos do nosso pequeno rebanho. Obrigado, porque nós aprendemos um pouco mais sobre liderança espiritual nessa manhã. E eu te peço, Senhor, por todos os homens aqui, que todos nós sejamos constituídos pelo Senhor, líderes segundo o teu coração. Trabalha em nós, Senhor, naquilo que ainda falta para sermos esses líderes. Muitas coisas ainda estão muito aquém daquilo que precisamos ser. Mas nós confiamos naquele que é o que lapida, o que trabalha. O Senhor que é o oleiro, o supremo oleiro, que molda cada vaso para ser segundo a tua vontade e para ser útil para o seu reino. Assim pedimos, Senhor, continua lapidando esses homens aqui, todos nós. Nós precisamos disso. Tudo eu te peço no nome de Jesus, o nosso supremo líder. Amém, Pai, amém.